e para chutar um placar 2-0 para o Cruzeiro. 2 para o Cruzeiro, 0 para o Sport. Olá, seja bem-vindo a mais essa edição da Bancada Esportiva. Vamos destacar a atuação dos times mineiros na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro venceu o Sport no Mineirão por 2-0 e o Atlético, no duelo entre o seu xará, ganhou de virada de 2-1. E para analisar o jogo do Cruzeiro, vamos conversar aqui com o Pedro Paraíso. E aí, o que você achou do jogo do Cruzeiro contra o Sport? Mais uma vez o Cruzeiro tem uma atuação segura, satisfatória. O quinto jogo seguido que o Cruzeiro não sofre gols, isso é muito importante. Já tinha destacado isso na semana passada. Mais uma vez o Cruzeiro com sua segurança defensiva, fazendo com que a equipe consiga criar situações a partir desse controle, dessa situação de segurança defensiva. O jogo começou muito intenso, o Cruzeiro teve chances logo no início do jogo, logo antes do primeiro minuto. O Sport já respondeu também logo depois, foram duas chances claras ali no início do jogo. Aí o Cruzeiro começou a controlar, teve até um excesso de bolas levantadas na área no primeiro tempo, o Mano até destacou isso na coletiva, que não era isso, que não era essa a proposta. O Mano começou com a Arrascaeta jogando mais pelo lado esquerdo, o Rafinha jogando pelo lado direito, o Robinho atuando centralizado no lugar do Thiago Neves. Logo ali por volta dos 10, 15 minutos de jogo, percebendo que não estava dando muito certo, o Mano voltou com o Robinho para o lado direito, puxou o Rafinha para o lado esquerdo e o Arrascaeta centralizado com aquela opção de jogar, de entrar dentro da área. E essa função fez toda a diferença no jogo de ontem. O Arrascaeta sabe desempenhar bem esse papel, sabe fazer essa função, e a partir do momento que ele foi para o meio campo, que ele saiu da ponta e foi para o meio, o Cruzeiro começou a dominar as ações do jogo, começou a ter chances. É claro que o Sport também teve, devido a conseguir jogar muito bem pelas laterais, explorar muito bem, principalmente a ala direita do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro soube tomar a rédea da situação, soube tomar o controle do jogo, fez até um gol, teve um gol mal anulado do Sassá na primeira tempo, na minha opinião, um gol mal anulado. Mas é um lance muito difícil, não dá para crucificar a arbitragem por causa do lance, não. Mas logo depois o Cruzeiro martelou, insistiu muito pelo alto, pelo chão, teve muitas chances de gol. E teve o lance, no último lance do primeiro tempo, bola na área do Arrascaeta, o Dedé subiu de cabeça. Mais uma vez, uma jogada entre Arrascaeta e Dedé, assim como no jogo contra o Botafogo, os dois participando do gol, Arrascaeta com assistência, o Dedé com uma belíssima cabeçada, cabeceou para o chão, firme, sem chance para o goleiro Magrão. E ali, com aquele primeiro tempo, o Cruzeiro virando 1-0, fez toda a diferença para o Cruzeiro voltar para o segundo tempo mais tranquilo. E aí o Cruzeiro com a vantagem, o Cruzeiro sabe controlar bem o jogo. O Mano Menezes, ele conhece a equipe que tem e sabe fazer com que o Cruzeiro controle bem a partida. O segundo gol a gente sabia que sairia naturalmente e saiu numa belíssima jogada. A Arrascaeta recebeu do Rafinha, deu um drible ali para cima do adversário, chutou com muita categoria ali no canto esquerdo do goleiro Magrão. O Magrão até se esticou todo, mas não conseguiu alcançar. Um belíssimo gol do Arrascaeta, que fez uma excelente partida ontem. Mais uma grande atuação do Arrascaeta na temporada. Bom, o Arrascaeta foi com certeza um destaque desse jogo. Está indo para a Copa e pode ser que depois da Copa arruma alguma transferência para algum time. O que você vê? Existe a grande possibilidade. É uma grande falta para o Cruzeiro ou o Cruzeiro tem alguém para substituir? É uma falta enorme, na verdade, para o Cruzeiro, a equipe perde muito sem um jogador com a qualidade do Arrascaeta. Embora a gente saiba que a equipe tem jogadores que possam fazer as funções que o Arrascaeta tem, mas não com a mesma qualidade, não com a mesma técnica, não com o mesmo primor que o Arrascaeta tem jogado nessa temporada. Tenho certeza que o Cruzeiro vai precisar ir ao mercado, caso perca. Eu tenho certeza que também vai, não tem jeito. Vai precisar colocar um jogador ali com as mesmas características no elenco, mas é uma falta grande, sem dúvida, o Arrascaeta para o Cruzeiro. A equipe já sente muito quando ele não está em campo, mesmo ele no elenco, a equipe sente quando ele está no banco ou quando ele não pode jogar machucado. Você imagina não ter um jogador dessa qualidade no seu elenco. O Atlético foi a Curitiba enfrentar o seu xará, o Atlético Paranaense,
começou perdendo, mas logo empatou e virou. Como é que você viu esse jogo aí, José? Cara, foi um jogo de 2 tempos diferentes, né? No primeiro tempo o Atlético parece que não entrou em campo, os jogadores não se encontravam em campo e o Atlético Paranaense dominou praticamente o primeiro tempo inteiro. O time estava totalmente perdido, não estava conseguindo recompor a defesa, nem conseguir a primeira bola. A bola não saía do defesa do Atlético. O time tentava tocar a bola e sair pro jogo, mas não conseguia. O Atlético Paranaense recuperava essa bola facilmente, tocava a bola, porque é um estilo do time do Fernando Diniz, toque de bola, sem dar chutão para cima. Então tocava a bola e envolvia o time do Atlético. E o time do Atlético entrou muito nervoso, principalmente os volantes. O Gustavo Branco estava muito nervoso na partida, cometendo muitas faltas, tomou um cartão amarelo cedo, que acabou preocupando, eu acho, o treinador e boa parte da torcida, porque né, um marcador, o risco de levar um segundo amarelo e ser expulso era grande. Depois saiu um gol na cobrança de escanteio, onde que o atacante deles, o Pablo, subiu no meio de 3 jogadores do Atlético, do Ricardo Oliveira e do Bremer, que estavam marcando. Também fez o gol no momento que o Atlético Paranaense estava bem melhor na partida. O Atlético estava muito ruim, o Atlético não estava se encontrando, né, no jogo e o Atlético Paranaense aproveitou disso. Depois teve mais outra chance, que o Vitor também fez mais uma grande defesa e logo né, o primeiro tempo acabou para alívio acho que do Thiago Largue e também da torcida, porque estava desastroso. O Atlético saiu no intervalo, né, vamos dizer assim, em vantagem para ele tomar só um gol. Porque se não fosse o Vitor, já poderia ter saído no primeiro tempo tomando 3-0. Bom, o Thiago Largue no primeiro tempo já fez logo 2 substituições e isso mudou a característica do time ou foi aquela conversa lá no vestiário que mudou? Mudou um pouco, porque as substituições do Otero e do Luan foram justas, porque os jogadores não estavam fazendo nada. O Otero praticamente não estava fazendo nada, estava fazendo número em campo. O Otero de uns jogos para cá ele caiu muito de produção, não sei o que está passando na cabeça do jogador, se é alguma proposta que ele está recebendo de fora, porque está surgindo especulações que ele está recebendo proposta do exterior, não sei o que está passando na cabeça dele, mas caiu muito de produção no time do Atlético. Ele estava poderia nem ter sido escalado como titular na partida. O Casares estava treinando entre os titulares, o que surpreendeu boa parte da torcida, porque ele foi escalado como titular e o Casares ficou no banco. Mas a entrada do Casares e do Elias no lugar do Otero e do Luan foram justas, o time deu uma pequena melhorada no segundo tempo, né? Ele manteve 3 volantes, com o Elias, o Blanco e o Adilson no time, e o Casares ali no meio que armando, pegando a bola e jogando para os atacantes, o time deu uma pequena melhorada. Mas aí no segundo tempo, depois que ele com certeza conversou, deu um chacoalhão no time, fez o time acordar, o time voltou outro. Voltou o Atlético Paranaense um pouco tocando a bola, no mesmo estilo, tentando uma pressão, mas o time voltou outro e com outra reação. O Atlético Paranaense parece que tirou um pouco o pé. E logo o Atlético conseguiu fazer o gol de empate na cobrança de escanteio, na cabeçada do Bremer, que também está evoluindo bastante, é um jogador da base que está subindo. Colocou o Leonardo segundo banco, que é um veterano de 37 anos. Boa escolha do Thiago Largue também. Né? Um jogo daquela altura, que é o Atlético Paranaense, que toca a bola, um jogo rápido, tem que ter um jogador mais novo mesmo. Acho que o Léo Silva não ia aguentar tanto o volume de jogo. Então o Bremer entrou bem, subiu sozinho, fez o gol, o primeiro gol com a camisa do Atlético no profissional, merecidamente. Aí depois disso o jogo mudou completamente. O Atlético Paranaense caiu muito de produção e o Atlético soube aproveitar disso. É tanto que no segundo tempo só deu o Atlético. Depois do gol, o Atlético teve mais uma chance, mais outra chance com o Ricardo Oliveira, que perdeu cara a cara, poderia ter matado o jogo. Perdeu também com o Roger Guedes. E depois, numa falha lá do goleiro, né, que tentou sair lá, saiu do gol e cabeceou tentando tirar a bola, o Roger Guedes aproveitou e fez o gol da virada. Aí depois o Atlético Paranaense se perdeu de vez e o Atlético teve outra chance de matar o jogo e não matou. Acho que boa parte da torcida ter ficado apreensiva, né, querendo que mata logo o jogo e o Atlético não matou. Roger Guedes estava sendo criticado, né, pela torcida, por alguns críticos do futebol e agora o Roger está jogando bem. Como é que você vê isso aí? O Roger Guedes melhorou bastante, né, depois do fiasco dele no jogo, no primeiro jogo de estreia do Atlético contra o Vasco, né, que ele tentou sair um contra-ataque, deu de calcanhar. Tá jogando muito bem. Eu que nunca critiquei o Roger Guedes, né, pra falar a verdade. Colocou o Roger Guedes, que acabou de estragar todo o jogo, porque num contra-ataque, o jogo tá 1-1, acabando o jogo, um contra-ataque, o Vasco todo aberto, querendo fazer o gol pra ganhar o jogo dentro de casa. O contra-ataque você tem a oportunidade de matar o jogo. Você, em vez de tocar a bola, se não tocar a bola, você quer dar toque de calcanhar, velho. Não tem como, né? Mas o Roger Guedes está jogando bem, cara. Né? É o 4º gol dele no Campeonato Brasileiro, artilheiro do campeonato junto com o Rodriguinho, e o 5º nos últimos 6 jogos. Ou seja, depois daquele fiasco dele contra o Vasco, todos os jogos depois que ele jogou, incluindo o Ferroviário
pela Copa do Brasil, ele fez gol em todos os jogos. Ou seja, a fase, né, parece que mudou. Futebol é isso, cara. Um dia você tá por cima, outro dia você tá por baixo, né, e essas coisas. Mas é um grande jogador, cara. Tem muito para evoluir ainda, tem muito para crescer junto com o time. Esperamos que ele possa continuar assim nessa fase, fazendo gols aí, dando alegria para a torcida do Atlético. Cruzeiro e Atlético tem compromisso no meio da semana pela Copa do Brasil, as oitavas da Copa do Brasil. Cruzeiro vai jogar seu primeiro jogo na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O que você acha desse jogo? Então, a gente deu para perceber pelo confronto contra o Atlético Mineiro que o Atlético Paranaense é um time exaltado pela mídia muito sem motivo. Porque apesar de ter volume de jogo, ter posse de bola, ter muita troca de passe, mas não tem resultado. Futebol a gente espera resultado, a gente não espera... claro que a gente gosta de ver jogo bonito, mas a gente quer ver resultado do nosso time. Então, a equipe do Atlético Paranaense, apesar de ter encantado o Brasil, o Fernando Diniz, o novo Guardiola brasileiro, mas não tem resultado para mostrar, não tem nada para mostrar. O Atlético ontem, apesar de ter muito menos posse de bola que o Atlético Paranaense, finalizou quase o dobro de vezes. Então daí você tira o que é a qualidade da equipe deles. Acredito que o Cruzeiro tem totais condições de vencer lá na Arena da Baixada. O problema é só que a volta é logo depois da Copa do Mundo, ou seja, depois de um tempo enorme de paragem dos jogadores. É o primeiro jogo do Cruzeiro depois dessa intertemporada, vamos dizer assim. Então, o risco de acontecer alguma coisa, do tipo de jogadores não estarem 100% fisicamente ou estar fora do ritmo de jogo, é grande. Então, por isso que o Cruzeiro tem que aproveitar esse momento, já tentar fazer um bom resultado logo fora de casa, para não correr riscos na segunda partida, porque vai demorar muito até essa segunda partida aí. Para esse jogo, a sugestão de placar? Acredito 2-0 para o Cruzeiro. Já o Atlético vai jogar também pelas oitavas da Copa do Brasil, mas o Atlético é tudo ou nada, é o último jogo do Atlético aí para decidir, né, contra a Chapecoense. Haja vista que a Chapecoense bateu o Flamengo por 3-2 aí na rodada do Brasileiro. O que você acha desse jogo aí? Cara, mais um jogo difícil. Mais um jogo difícil da sequência que o Atlético está tendo aí, que começou com o Atlético Paranaense, agora vem a Chapecoense, depois tem Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Mas esse jogo da Chapecoense, cara, vai ser um jogo diferente do que foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, onde a Chapecoense veio só com o intuito de defender e levar um empate para a Chapecó. O que eu não sei porquê, porque o empate de novo dá pênalti. Não tem essa questão mais. O jogo vai ser diferente, a Chapecoense está jogando em casa, empurrado pela torcida, lá na Arena Condá é muito difícil jogar lá, né? A torcida pressiona bastante. E eu creio que a Chapecoense vai sair pro jogo, vai tentar, né, fazer o seu jogo e tentar fazer o gol para tranquilizar mais um pouco. Até é aquele jogo de paciência, é um jogo de estratégia. Tem que saber inteligente, tocar a bola, saber tentar esperar a Chapecoense vir, fazer o que a Chapecoense fez no Horto, fazer lá. Esperar a Chapecoense vir e tentar sair no contra-ataque para fazer um gol e tentar amenizar, controlar a bola. É um jogo de paciência, meio que foi contra o jogo com o Atlético Paranaense também. A sua sugestão de placar para esse jogo? Eu coloquei 2-1 pro Atlético, de virada novamente. 2-1 e o time passa para as quartas de finais da Copa do Brasil. Bom, também tivemos a convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo, a seleção brasileira. O que vocês acharam? Vamos saber aqui dos nossos amigos bancários. Vamos começar pelo Pedro. Então, o Tite levou aquelas pessoas que ele tem confiança, né? É claro que dá pra gente questionar um ou outro jogador, no caso o pessoal pediu o Luan, o Arthur do Grêmio, tem também a questão do Cássio como terceiro goleiro, mas se a gente está discutindo jogadores para serem reservas da seleção, significa que o Tite fez um bom trabalho no time titular, que o time titular ninguém discute, a seleção brasileira titular a gente sabe escalar do 1 ao 11, então significa que o trabalho é confiável, que dá pra gente ir pra Rússia para buscar o Hexa. Nessa lista de Tite, teve a baixa do Daniel Alves, e o que você acha do substituto para ele? Eu acho que o Danilo que entrou na convocação aí, que é o substituto, digamos assim, do Daniel Alves, porque o outro é o Fagner, na lateral. O Fagner eu acho que já ia de qualquer jeito, se o Daniel Alves tivesse condições. Esse é o Daniel Alves e o Fagner. Então, na ausência do Daniel Alves, ele levou o Danilo. Então, acho que o Danilo vai ser o reserva do Fagner na seleção. É um lateral que não passa muita confiança, né? O pessoal até brincou, depois que saiu a convocação, que a lateral direita da seleção brasileira passa confiança igual o político brasileiro. Então é uma zaga que não tem muita confiança. O Fagner, ao meu ver, é um pouco melhor que o Danilo mesmo. O Cássio, o Tite também tem suas razões para levar ele.
Mas a seleção em si, cara, o elenco tá grande, tá bom, os 20 jogadores estão bem convocados. Acho que a seleção tem tudo para fazer um grande Copa e trazer o Hexa pro Brasil. Estamos chegando ao final desta edição da Bancada Esportiva, agradecendo ao Pedro Paraíso e ao Josimar Rodrigues. Obrigado e até a próxima.